Um clube glorioso não se constrói de um dia para o outro, muito menos tem uma torcida que cresceu em função de apelação midiática e que acha que título brasileiro se ganha perdendo o jogo por WO. É nas vitórias que sucedem as derrotas que você conhece a grandeza de um clube. Um clube com a rica história de revelação de craques e que já serviu de base para a seleção brasileira, mesmo quando vive momentos ruins, nunca terá a luz da sua estrela solitária enfraquecida, muito menos apagada. 2 anos antes da conquista do bicampeonato brasileiro, o Botafogo conquistou o título da extinta Copa Comebol. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta conquista internacional do Botafogo, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos porque Botafogo tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Campeão brasileiro em 1968 com a geração de Afonsinho, Ferretti e Paulo César Caju, quando a competição ainda se chamava Taça Brasil, o Botafogo repetiria a conquista máxima do futebol brasileiro em 1995, na geração de Sérgio Manuel, Donizete e Túlio Maravilha. 2 anos antes, em 1993, o momento não era dos melhores. 5 anos sem vencer o Campeonato Carioca já deixavam a exigente torcida botafoguense impaciente. A vaga na Copa Comebol de 93 foi garantida por meio do vice-campeonato brasileiro do ano anterior. Outras equipes que também se classificaram foram o Vasco da Gama e o Bragantino, respectivamente terceiro e quarto colocados do Campeonato Brasileiro de 92, além do Atlético Mineiro, que havia faturado o título da competição sul-americana em 92, e do Fluminense, vice-campeão da Copa do Brasil. A Copa Comebol foi o equivalente à nossa atual Copa Sul-Americana, segunda competição mais importante da América do Sul, atrás apenas da Libertadores. Porém, é fato que o nível técnico da Copa Comebol, no início, era mais elevado que o da atual Copa Sul-Americana. Afinal, hoje em dia, 6 brasileiros ou até mais entram na Libertadores. E até o 14º da Série A entra na Sul-Americana. Na época, apenas o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil entravam na Libertadores, restando vaga na Copa Comebol para o vice-campeão, terceiro e o quarto colocados. Em outras palavras, quem antigamente entrava na Copa Comebol, hoje entraria na Libertadores com os pés nas costas. É verdade. Lembrando que Comebol é a sigla da Confederação Sul-Americana de Futebol, entidade sediada em Luque, no Paraguai, e que organiza... é jeito de falar. A Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Copa América, entre outras competições. A Copa Comebol foi jogada de 1992 a 1999, momento em que clubes maiores deixaram de ter interesse em disputar, em virtude do surgimento da Copa Mercosul e da Copa Merconorte. O interessante é que existe um bloco político e econômico chamado Mercosul, que inspirou o nome da Copa Mercosul. Mas não existe um bloco econômico e político chamado Merconorte. Mas já teve uma competição com esse nome. É tipo a borboleta nascer antes da lagarta. Outros times brasileiros venceram a competição, como o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Santos, além dos argentinos Rosário Central, Lanús e Tajeres. O Botafogo de 1993 tinha no comando o treinador Carlos Alberto Torres, vindo do Tijuana do México e que teve como último trabalho o de treinador no Paysandu em 2005, e atletas como o goleiro William Bacana, vindo das categorias de base e que encerrou em 2001 no Rio Branco do Espírito Santo, os laterais Eliomar, vindo das categorias de base, que encerrou em 1997 no Vitória da Bahia, e Clay, vindo da base, e que encerrou em 96 no Botafogo. Os zagueiros André Santos, vindo da base, e que encerrou em 2001 no Bangu, e Rogério Pinheiro, vindo da base, e que encerrou em 2001 no Gyeongnan, da Coreia do Sul. Os meias China, vindo do Rio Branco do Espírito Santo, e que encerrou no mesmo Rio Branco em 1999, Perivaldo, vindo do Pelotas do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 2005 no São Bento de Marília, interior paulista, e Fabiano, vindo da base, e que encerrou em 1997 no Avaí de Santa Catarina. E os atacantes Alessio, vindo do Londrina, e que encerrou em 2008 na Portuguesa de Londrina, Simval, vindo do Novo Horizontino, e que encerrou em 2007 no Grêmio Barueri, e Eliel, vindo do São Paulo, e que encerrou em 2003 no Botafogo de Ribeirão Preto. Na primeira fase, o Botafogo fez o duelo de brasileiros diante do Bragantino, e o primeiro jogo aconteceu no dia 11 de agosto, no estádio Caio Martins em Niterói, e o Botafogo venceu o Bragantino por 3-1.
2 gols de Simval, aos 17 e aos 24 minutos do primeiro tempo, e um gol de Marcelo Carioca, vindo do Blumenau de Santa Catarina e que encerrou em 2003 no Americano de Campos, aos 27 minutos da etapa final, enquanto que o gol do Bragantino foi anotado por Ney aos 14 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 18 de agosto, no estádio Marcelo Steffani, atual Arena Red Bull, em Bragança Paulista, e mesmo fora de casa, o Botafogo venceu o Bragantino pelo placar de 3-2, gols de Alberto Félix aos 5 e Ludo aos 34, ambos no segundo tempo, a favor do Bragantino, enquanto que a favor do Botafogo marcaram Simval aos 2 e aos 16 minutos do primeiro tempo, e André Duarte, vindo da base e que encerrou em 2006 no Marcílio Dias de Santa Catarina, aos 23 minutos da etapa final. Nas outras partidas, o Caracas eliminou em duelo de venezuelanos o Atlético Táchira ao vencer por 1-0 tanto a ida em San Cristóbal quanto a volta em Caracas. O Deportivo Cipesa do Peru passou pelo Emelec do Equador ao perder por 1-0 em Guayaquil, no Equador, mas vencer por 3-2 na cidade de Chimbote, no Peru, e vencer nos pênaltis. O Colo-Colo do Chile despachou o Vasco da Gama após perder por 2-0 no Rio de Janeiro, mas vencer em Santiago por 4-2 e vencer nos pênaltis. O Peñarol do Uruguai eliminou o Huracán da Argentina ao vencer por 1-0 em Montevideo e empatar a volta em Buenos Aires em 1-1. O San Lorenzo da Argentina passou pelo Danúbio do Uruguai ao empatar em 0-0 em Montevideo e vencer por 2-0 a volta em Buenos Aires. O Atlético Mineiro despachou o Fluminense em duelo de brasileiros após vencer em Belo Horizonte por 2-0 e perder a volta no Rio de Janeiro pelo mesmo placar. Entretanto, vencer nos pênaltis. E o Sportivo Luqueño do Paraguai eliminou o Deportivo Espanhol da Argentina ao empatar em Luque, no Paraguai, em 1-1, porém vencer a volta por 2-1 em Buenos Aires. Nas quartas de finais, o adversário foi o Caracas da Venezuela, e o primeiro jogo se deu no dia 25 de agosto, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, capital venezuelana. E mesmo fora de casa, o Botafogo venceu o Caracas pelo placar de 1-0, gol de Simval, aos 9 minutos da etapa final. A volta aconteceu no dia 1º de setembro no Estádio Caio Martins, em Niterói, e o Botafogo confirmou a classificação ao bater o Caracas da Venezuela pelo placar de 3-0, 2 gols de Rogerinho, vindo do Fluminense e que encerrou em 2002 no Sampaio Corrêa do Maranhão, aos 10 e aos 24 minutos do primeiro tempo, e um de Alessio aos 34 minutos, também na etapa inicial. Nas outras partidas, o Peñarol do Uruguai eliminou o Colo-Colo do Chile ao vencer por 2-0 em Montevideo, perder pelo mesmo placar em Santiago, porém vencer nos pênaltis. O Atlético Mineiro passou pelo Deportivo Cipesa do Peru ao empatar a ida no Peru em 1-1 e vencer a volta em Belo Horizonte por 1-0. E o San Lorenzo da Argentina despachou o Sportivo Luqueño do Paraguai depois de perder por 3-0 em Luque, no Paraguai, todavia vencer a volta em Buenos Aires por 4-1 e vencer nas penalidades. Nas semifinais, houve o duelo de brasileiros entre Botafogo e Atlético Mineiro. O jogo de ida aconteceu no dia 8 de setembro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e o Galo venceu pelo placar de 3-1. Gols de Valdir Benedito aos 15 minutos do primeiro tempo, Leandro Tavares aos 7 e Reinaldo aos 27 minutos, ambos no segundo tempo a favor do Atlético Mineiro, enquanto que o único gol botafoguense foi anotado por Simval aos 42 minutos, ainda na etapa inicial do jogo. A volta aconteceu no dia 15 no estádio Caio Martins, em Niterói, e o Botafogo confirmou a classificação ao vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. Gols de Simval aos 42 do primeiro tempo, Rogério Pinheiro aos 19 e Eliel aos 35, ambos na etapa final. Na outra semifinal, o Peñarol do Uruguai eliminou o San Lorenzo da Argentina, ao vencer em Buenos Aires por 1-0, perder a volta em casa, em Montevideo por 2-1, mas vencer nos pênaltis. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 22 de setembro, no estádio Centenário, em Montevideo, capital uruguaia, e Peñarol e Botafogo empataram em 1-1. Gols de Marcelo Otero aos 36 minutos a favor do Peñarol do Uruguai e de Perivaldo aos 4 minutos a favor do Botafogo, ambos os gols anotados no primeiro tempo de jogo. A volta se deu no dia 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e Botafogo e Peñarol empataram em 2-2. Gols de Eliel aos 7 e Simval aos 22, ambos no segundo tempo, a favor do Botafogo, enquanto que a favor do time uruguaio anotaram José Perdomo aos 35 do primeiro tempo e Marcelo Otero aos 45 minutos do segundo tempo, o que levou a decisão por pênaltis, e aí o Botafogo venceu por 3-1 e ficou com a taça de campeão da Copa Conmebol de 1993. Eliel vai direto!
falta. Eu falei de passar pela... Você tá vendo aí? Sival bateu. É agora, Sival bateu, defendeu. Herrera bateu. É agora, bateu e gol! Ilha da Silva bateu e o gol. Prisca Peri bateu e o gol. Bateu pra fora! André bateu e o gol! O Santos bateu na trave! Termina Comebol! Loucura! Loucura! O Botafogo foi campeão com William Bacana no gol, Eliomar, André Santos, Rogério Pinheiro e Clay na defesa, China, Perivaldo e Fabiano no meio campo, Alessio, Simval e Eliel no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!